TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi pessoal, estamos aqui no programa Fala Doutor, comigo, doutor Aloysio Barbosa Filho, cardiologista. Vou entrevistar hoje o nutricionista, doutor Tiago Gasparini. Bem-vindo, Tiago. Olá, meu amigo, tudo bem? Um prazer estar compartilhando com você aí esse tempo aí de informação. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade, agradeço também a todos os espectadores que estão acompanhando a gente no programa. Estamos recebendo cada vez mais mensagens aqui e a gente fica muito feliz com isso. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre saúde e saúde a gente tem que falar de nutrição, porque a saúde começa pela boca, não é isso, Tiago? Sim, bom, já vinha lá dos primórdios, né, da medicina, onde o que se propagava é que nós somos aquilo que comemos, né? Cada vez mais a população tem se preocupado e tem entendido aí o papel principal da alimentação, de boas práticas de saúde na manutenção e na prevenção realmente de doenças mais severas aí, né, ao longo da vida. Então, hoje a gente viu hoje que, falando de nutrição, né, a obesidade hoje é a doença do século, é a próxima pandemia depois da Covid-19. Está afetando todas as regiões do mundo. E a gente sabe que hoje a alimentação hoje é muito fácil, né? Todo mundo tem acesso àquela famosa alimentação fast food, que não é só sanduíche, né? É o biscoito de pacote, comida industrializada mais rápida e de má qualidade. Então, o quanto você vê no seu dia a dia, no seu consultório, no seu atendimento, a questão da obesidade hoje, Tiago? Fala para o público aí. Nós vivemos um fenômeno, né, chamado transição nutricional. Ele assola o Brasil e outros países aí até de primeiro mundo, né? Esse fenômeno, digamos assim, ele fez uma transição ao longo dos anos de uma população onde predominantemente nós tínhamos casos de desnutrição, era uma preocupação, né, a desnutrição e as doenças associadas, e hoje nós deixamos esse quadro e começamos a nos preocupar com uma população que tende a níveis cada vez mais alarmantes, cada vez mais elevados, de pessoas sobrepeso, obesidade e as doenças associadas, né? Diabetes, hipertensão, doenças cardiológicas, todas elas relacionadas a essa incidência muito maior de obesidade. Como você bem falou, a questão alimentar, um estudo não tão recente, feito com Harvard e uma universidade de São Paulo, fez um comparativo entre o aumento da per capita da população e, consequentemente, a redução aí na qualidade, né, na hora da aquisição dos produtos alimentícios. Então, onde ontem você tinha uma população de classe média baixa, onde tinha uma alimentação muito mais saudável, hoje, à medida que a per capita vai aumentando, eles começam a fazer um consumo, como você bem disse, de alimentos preparados, ultraprocessados, os famosos fast foods. E às vezes mesmo por conta de falta de informação, né? Essa questão dos fast food, né, é uma questão de acesso muito rápido e de baixo custo na maioria, né? A gente sabe que muita gente fala aquele biscoito maisena, a pessoa come o pacote todo. A gente hoje falta uma educação nutricional. Quando o paciente te procura com alguma doença, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, muitas das vezes ele vai para a consulta com o nutricionista, ele vai um pouco com medo de fazer dieta, aquela dieta muito restritiva, muito punitiva. Essa dieta não traz benefício. A gente vê no longo prazo que a pessoa desiste fácil, né? Como consegue lidar com isso junto? Você consegue botar na cabeça porque ele já tem a doença,
mas ele acha que a dieta é só mais uma. Mas na verdade a dieta é o essencial. Como explicar isso para ele? É muito difícil isso? Sim. Na maioria dos casos, né? E assim, eu até compartilho muitos pacientes, né, com você, e isso aí. Nossa trajetória ela já acontece há alguns anos, e o paciente já vem realmente com esse bloqueio. Olha, estou aqui às vezes porque o cardiologista me obrigou, mas eu não tenho dinheiro, a dieta é cara. E não, na verdade, como eu disse lá atrás, se você passar a frequentar um pouco mais a feira, óbvio, né, que a gente tem toda essa questão de sazonalidade e toda essa questão econômica que envolve aí desde a produção até a aquisição, até a chegada do gênero alimentício lá na mesa do consumidor. Mas, mesmo assim, se você conseguir equilibrar muito bem essa balança, você ainda consegue associar os benefícios da alimentação saudável e ter uma economia aí na sua renda familiar. Mas, como você bem disse, é muito comum esse bloqueio, essa dificuldade, não só com exercício. Aí eu vou falar uma outra área também com relação ao exercício, não só a questão da alimentação, mas também o exercício. Às vezes o cardiologista ou nutricionista ou até mesmo o educador orienta, óbvio, pelo menos eu vou falar da minha prática, né? Fala, olha, eu acho que a gente precisava como um coadjuvante nesse processo, a gente precisava aí de uma prática de atividade física. Procure o cardiologista, vê se ele vai te liberar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então a gente está sempre procurando, esperando aquele momento ideal. Mas quando eu falo em atividade física, eu falo em gasto calórico, queima de energia. Então, se a pessoa colocar um tênis ali, um short, uma calça, fizer uma caminhada no quarteirão, ela já vai estar tendo um benefício. E a alimentação é a mesma coisa. Às vezes pequenas mudanças que podem ser feitas e que devem ser feitas vão surtir efeito a médio e longo prazo para aquele paciente que já tem uma doença instalada ou para aqueles que já estão com uma predisposição. Hoje em dia é muito comum, né? O pré-diabetes, um risco aumentado por uma outra cardiopatia. Então, você tem ferramentas ali que são acessíveis, que estão na mão da população, mas que precisa, como você bem falou, acho que esses programas são importantes até para a gente discutir e levar uma informação, mas uma informação que é acessível à grande massa, que as pessoas vão conseguir entender, captar, né, e transportar isso para o dia a dia e colher os benefícios, né? Entendi, Thiago. E hoje, por exemplo, quem está acompanhando a gente de casa, que seja portador de diabetes, qual é a dieta mais recomendada? Na questão, a gente já sabe, você falou muito bem da questão da atividade física, que não adianta só a dieta puramente, tem que se exercitar. Mas se a pessoa não puder se exercitar, realizar uma dieta bem equilibrada, já tem muito benefício. Mas o diabético é uma dieta que limita a muito questão de doce, de carboidratos. Ele pode comer algum doce? Pode? Explica para quem assistir, para não matar o coitado que gosta de... Essa questão do diabetes também é uma discussão antiga e que se prolonga e ela continua até hoje, e cada hora a gente incrementa alguns elementos aí. Você tem hoje dois tipos de diabetes, os principais, diabetes tipo 1, aquele que tem uma falência total, né, da produção de insulina, e o diabetes tipo 2, que na sua maioria, tá, foi uma condição que foi adquirida exatamente por conta desses maus hábitos aí, reproduzidos ao longo da vida. Então, e com isso nós temos alguns mitos, né? Com relação, por exemplo, ao que nasce debaixo da terra. Eu não devo nunca comer o que nasce debaixo da terra. O carboidrato é energia, isso é importante a gente dizer. Eu não vivo sem carboidrato. Claro, mas eu tenho hoje dietas cetogênicas, dietas proteicas. São condições que precisam ser analisadas caso a caso. Mas nesse público que você levantou aqui, que é o nosso telespectador, aquela pessoa comum que está em casa no dia a dia, precisa do carboidrato para manter a energia. Então tudo vai depender do tipo de carboidrato que você vai utilizar, a hora e o excesso. Eu costumo dizer para meus pacientes que tudo em excesso faz mal. Na sua maioria, aquele paciente que adquiriu um diabetes tipo 2, ele adquiriu porque consumiu aquilo que não deveria em excesso. Então, hoje, se eu fosse dar uma dica para vocês, cortem produtos ultraprocessados, aquela velha história de descasque menos e desembale mais, né? Na verdade, perdão, desembale
menos e descasque mais. Ainda bem que eu corrigi a tempo aqui, desculpa. Mas exatamente uma alimentação mais saudável. Tudo aquilo que você pode produzir vai ser sempre mais saudável do que aquilo que você vai comprar pronto. Porque você controla os alimentos que nós sabemos que são nocivos, que eles participam, né, do preparo ali, eles participam da composição do produto final e você consegue controlar. Então hoje seria isso, usar produtos que você possa comprar, preparar dentro da sua casa, aí entra no que você falou, a gente acaba recorrendo ao fast food por conta da praticidade. Então, acho que o grande X da questão é a gente equilibrar isso aí, né? Perfeito. Eu também entendo desse quando eu estou atendendo o paciente, eu sempre falo da questão do equilíbrio. É igual, vou citar um exemplo aqui de uma família que eu tinha, que é um casal e 2 filhos, e durante 3 dias, durante a semana, 3 vezes na semana, eles comiam 2 pizzas grandes e 3 garrafas de Coca-Cola de 2 litros. Não era 0, Coca-Cola normal. Encaminhei para o nutricionista, porque as taxas estavam todas alteradas. Suspendeu esse tipo de dieta semana. Em menos de 1 mês, todos eles perderam uma perda de peso considerável. E aí, eles ficaram surpresos, que quando eles foram no nutricionista, o nutricionista falou, não é que você não vai poder comer, mas você não pode se alimentar do jeito que você se alimenta. A janta de vocês, durante 3 dias da semana, é super, hiper calórica. Sim. Então, assim, eu tenho certeza acredito que essa questão de você proibir não traz resultado, né? Porque a pessoa acaba abandonando a dieta, não é isso? Sim. Você costuma ver muito isso no seu tratamento? Sim. Eu fui professor universitário durante um tempo e durante, né, a prática dos meus alunos eu falava muito para eles terem esse cuidado, né? Não preguem aquilo que você não pratica, porque nós temos vida social, né? Então, tudo é a gente achar um ponto de equilíbrio. E eu falo exatamente como você disse, eu falo com meus pacientes, se você tem uma rotina de segunda a sexta, por que não encaixar? A gente tem disciplina com horário de trabalho, a gente tem disciplina às vezes com a meta, com o projeto, e esquece de ter disciplina com a máquina que produz tudo isso, que é o próprio corpo. Então, se você tiver um pouquinho de disciplina, às vezes de segunda a sexta ajusta ali a dieta, um pouco de exercício. Final de semana você vai dar uma relaxada, você vai conseguir socializar com seus amigos, com a sua família. Na segunda-feira você volta e aí você... infelizmente faleceu, eu tinha um avô que era diabético e ele era muito sensato. Ele dizia que ele ficou diabético porque ele consumiu a quantidade de açúcar que ele poderia consumir a vida toda, ele resolveu comer tudo num curto espaço de tempo. E aí ele ficou diabético. Então eu acho que resume muito bem o que a gente está falando. Eu acho que é exatamente achar um ponto de equilíbrio, porque senão fica chato a proibição. Ah, você não pode, você não deve. Não. Você tem que entender que tudo é possível, mas nem tudo é devido, né? Perfeito, Thiago, perfeito. A gente vai para o intervalo, voltamos no próximo bloco, continuando aqui com o Dr. Thiago Gasparini. É rapidinho, pode comer uma fruta no intervalo e a gente já volta, hein? Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano.
A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. É isso, pessoal. Voltamos aqui para o segundo bloco com o Dr. Tiago Gasparini, nutricionista. E vamos voltar para os assuntos aqui da alimentação saudável. Tiago, hoje, como a gente falou no primeiro bloco, a questão da obesidade, né? A obesidade hoje é um mal do século, devido a tudo que a gente já vem conversando. E o que a gente encontra muito, a gente ouve muito, é a pessoa assim, ela passou 15, 20 anos ganhando peso e ela quer perder tudo em 3 meses. Isso é possível? Então, eu tenho hoje, e eu vou só ilustrar um pouco, um crescimento assim, alarmante em número de pacientes que procuram, que recorrem, por exemplo, à cirurgia bariátrica. E eu costumo dizer isso muito com esses pacientes, falando muito cuidado, porque a cirurgia você vai operar o estômago, mas acho que o grande causador desse ganho de peso, ele vai ter que ser trabalhado com o tempo, que é a cabeça. É mudar o hábito de vida. Exatamente. Então você às vezes reproduz certos hábitos que você traz há 15, 20 anos e você não vai mudar isso da noite para o dia. E acontece muito com a medicação. A medicação não é eficaz? É óbvio que é eficaz. Mas se você não mudar o teu pensamento, a maneira como você lida com a comida, a maneira como você reage quando você vê determinados alimentos, não adianta. Quando a medicação, quando você começar um desmame ou que o médico mudar o protocolo, como que você faz? Se você continua com aqueles velhos hábitos. Concordo plenamente contigo, plenamente. Olha, e eu não sei se você já teve casos de paciente. Eu já tive caso de um paciente que ele estava num peso e, segundo as diretrizes para realizar a cirurgia bariátrica, você tem que estar acima de um peso. Ele procurou, porque ele falou, eu vou ganhar o peso para poder operar. Em vez dele manter uma mudança de hábito de vida para perder peso. Não, ele quis ganhar o peso porque ele queria operar, porque ele viu que o vizinho operou e o vizinho perdeu peso rápido e ele já vinha, e falou que já vinha de várias tentativas de perda de peso. Essa questão de várias tentativas, a gente tenta extrair na anamnese, que é ouvindo o paciente. Muitas das vezes, na maioria das vezes, realmente o paciente não tentou como deveria. Estou certo ou estou errado? Sim, sim. E aí, volta lá nesse procedimento todo da cirurgia bariátrica. Porque, obrigatoriamente, depois da cirurgia, você tem o pós-cirúrgico, né? Você tem aquelas fases da dieta que você vai precisar fazer restrições alimentares. E aí, será que se esse paciente tivesse feito pelo menos um pouco dessas restrições lá atrás, será que ele não teria resultado? Óbvio, tá? O que eu vou falar aqui a gente precisa resguardar as suas exceções. Mas exatamente. A relação do ganho de peso, ela é matemática. É gasto e consumo. Ah, mas eu tenho outros fatores, como eu disse. Vamos guardar as devidas exceções. Você tem os gatilhos, você tem outras coisas que envolvem esse processo. Mas matematicamente você consumiu mais calorias do que você gastou. Se eu estiver falando alguma coisa fisiologicamente errada, você pode me corrigir. Eu concordo plenamente contigo, você está falando perfeitamente correto. É igual eu falo com os pacientes. Eu não sou contra a bariátrica, não sou contra a utilização dessas canetas, né, que ganharam o nome de canetas emagrecedoras, que na verdade não é isso, são canetas que são destinadas para tratar o diabetes e elas demonstraram perda de peso, que já demonstra a questão do diabetes tipo 2, que é a perda de peso, o quanto que provoca. Mas se você não mudar seu hábito de vida, não praticar atividade física, não buscar uma alimentação melhor, você vai suspender o uso do medicamento, vai ganhar o peso de novo. Eu tenho vários pacientes que fizeram bariátrica, seguiram a rotina direito e depois ganharam peso novamente. Sim. Você deve ter pacientes assim que acompanham também. Sim. Exatamente porque não seguiram o protocolo, né? O protocolo tem ali, você tem o acompanhamento do nutricionista, você tem o acompanhamento principalmente do psicólogo. Eu, na minha prática, ao longo dos meus anos aí como nutricionista, eu hoje vejo a importância cada vez mais latente do profissional psicólogo. Porque na sua maioria, as pessoas não entenderam ainda que a relação com o açúcar é uma relação tão perigosa como a relação com o álcool,
com uma relação com o próprio tabaco, com o tabagismo, e as pessoas ainda não entenderam a complexidade da obesidade. As pessoas olham para o indivíduo obeso e acham que aquilo ali é simples de resolver. Né? Eu já ouvi no meu consultório, às vezes companheiros que vão com um paciente ou com outro, falam, pô, mas fácil de resolver, é preguiçoso. Não, não é. É muito complexo. Não é à toa que a medicina está aí, ó, cada hora falando mais, buscando novas medicações, novo tratamento. Perfeito. Eu vou relatar um caso aqui, não sei se você já teve isso. Eu tive, por exemplo, uma paciente, ela operou bariátrica, e ela, para ter aquele consumo das coisas que ela gostava, né, ela batia no liquidificador. Ela batia leite condensado, biscoito, batia doce de leite e tomava aquilo tudo, porque ela não conseguia comer. Então ela tinha que tomar aquela quantidade de excesso de açúcar. Né? Sim. Aí você vê a relação. A relação que ela manteve e que ela desenvolveu com o alimento ao longo dos anos e que mesmo depois de operada ela não conseguiu romper. Ela só mudou a forma de ingestão, mas todos aqueles alimentos que ela criou uma certa dependência estavam ali. E o pior, né? A gente, como eu falei aí, vamos falar de matemática, o ser humano ele é muito visual, né? Então a gente vai muito pela quantidade, mas esquece da qualidade. Então às vezes você está tomando um copo de 200, 300 ml que tem um valor calórico 3, 4 vezes maior do que um prato de comida. E aí você falou lá no início, né? Existe uma grande diferença entre caloria e valor calórico e valor nutritivo. Você come um alimento com valor calórico muito alto, mas com valor nutritivo baixo, ou às vezes até zerado, né? Aproveitando que você falou de valor calórico e de valor nutritivo, eu vou perguntar aqui, eu gosto de tomar um vinho, gosto de tomar uma cerveja. E a bebida alcoólica na dieta, como fica? Então, se a gente falar de perda de peso, eu gosto muito de exatas para essas questões, né? A gente fala muito de carboidrato e a gente fala muito de caloria. Então, acho que para responder aí eu vou deixar de lado os benefícios, por exemplo, do vinho, do resveratrol e das substâncias lá que estão presentes. Mas 1 grama de carboidrato, ele equivale a 4 calorias, enquanto 1 grama de álcool equivale a 7, enquanto 1 grama de gordura equivale a 9. Então a gente está aí, o álcool muito mais próximo da gordura do que do carboidrato. Então, assim, o valor calórico acaba... Eu tive um professor num curso, numa pós que eu fiz, que ele falava sobre isso. Cuidado com a cerveja, porque geralmente quando a gente toma cerveja, a gente não bebe água. Aí a cerveja, ela estimula a diurese. E aí, se eu estou urinando mais, eu fico mais desidratado e eu resolvo beber mais cerveja. Então, é um ciclo que não tem fim. Então, voltamos lá no início da nossa conversa, quando a gente estava falando de ponto de equilíbrio, né? Então, assim, dependendo da necessidade do paciente, o álcool não é proibido, sim, mas tem que ser moderado ou diminuir o consumo para quem... Né? Eu uso uma passagem, digamos assim, e eu gosto muito de bater isso com os meus pacientes em todas as consultas. Eu falo, olha, muito cuidado entre a diferença entre prazer e necessidade. Você tem que se alimentar pelo prazer. É prazeroso a gente se encontrar no final de semana e tomar uma cerveja. Agora, segunda-feira, hoje meu dia foi estressante, eu preciso tomar uma cerveja. Amanhã, me estressei no trânsito, cara, eu preciso tomar uma cerveja. E aí a coisa... E a mesma coisa com a alimentação, com doce. Eu ia perguntar isso agora, para falar sobre os doces. É isso aí. Mulher doce é proibido, doce, mulher essa questão. O doce na dieta, ele é proibido ou é permitido? Eu já vi comentários falar às vezes, né? Vamos falar que eu não vou... Aqui não é uma crítica a ninguém, mas falar de influências que se posicionam e falam sobre a questão do doce de leite. O doce de leite o que pode fazer para matar o doce? Isso é verdade? É mito? É mito ou é verdade? Então, na verdade, essa questão do doce de leite, ela veio para combater aquela moda da pasta de amendoim, né? As pessoas começaram a usar a pasta de amendoim como era um pré-treino, e depois as pessoas começaram a utilizar um doce, porque aí é aquela coisa que a gente precisa analisar caso a caso. Tudo é permitido, né? Desde que seja avaliada, é a mesma coisa da medicação. As medicações, elas estão ali, elas têm as suas funções específicas, mas o médico que vai avaliar, né, quem vai se adaptar a determinado fármaco. E a alimentação é a mesma coisa. Eu não posso
pegar a sua dieta ou pegar a dieta do outro, porque aquilo foi planejado de acordo com as necessidades daquele indivíduo. E aí entra a questão do doce. As pessoas começaram a utilizar outros subterfúgios, por exemplo, entra a questão da parte de amendoim, o valor calórico muito mais alto. Então você, uma simples sobremesa, você extrapolava o valor calórico daquela refeição. Numa dieta de perda de peso, não pode entrar. Você cometia uma falha, né? E lá na frente, no outro mês, você voltava subindo a balança, mas pô, fiz tudo direitinho, estou comendo parte de amendoim, estou ganhando peso. Então as pessoas começaram a utilizar outros recursos. O doce de leite, esses doces mais caseiros, né? Realmente são estratégias um pouco melhores. Para matar a vontade. Para matar a vontade. Mas aí entra aquilo que eu acabei de falar. Entra a diferença entre prazer e necessidade. Ah, poxa, eu gosto de comer um docinho de prazer, sair lá no final de semana, comer uma torta. Ok, isso é saudável. Agora, eu preciso, isso eu escuto e você deve ouvir isso o tempo todo. Eu escuto muito. Eu não consigo deixar de comer doce. Pô, todo dia depois do almoço eu preciso comer um docinho. É verdade. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque você começa a gerar uma relação de dependência. E isso eu olharia com uma certa cautela. Tiago, a gente está quase acabando. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu tenho certeza que quem está assistindo deve ficar muito na dúvida, sobre a questão da ingesta de proteína e de fazer o uso de suplemento, whey protein e creatina. Dá sua orientação para o pessoal de casa. Bom, a creatina, por exemplo, é um suplemento que na minha prática, eu acho fantástico. Hoje, infinitos estudos aí demonstrando a eficácia, inclusive com pacientes idosos, para manter ali a resposta muscular. A proteína, o whey protein, também é um suplemento que eu utilizo demais na minha prática. Às vezes na correria do dia a dia, e nem utilizo às vezes só com paciente praticante de atividade física, não. Às vezes até para compor, né, para bater aquela quantidade de proteína do planejamento que eu fiz. Então eu também acho válido. Mas aí a gente precisa, por isso existe profissional nutricionista, para adequar o plano. A necessidade. Porque às vezes eu não tenho necessidade. A quantidade de proteína do meu dia, ela já é suficiente. Eu não tenho nenhum gasto extra. Eu não tenho uma atividade física, então não há necessidade eu colocar aquela proteína. Eu posso usar isso às vezes, meu nutricionista colocou como uma refeição. Ok, porque ele dividiu outra proteína do dia e ele calculou aquilo. Agora, cuidado, procure o profissional, deixe o profissional orientar, que ele vai saber como encaixar aí no horário adequado. Perfeito, Tiago. Eu quero te agradecer muito pela presença aqui no programa. Tenho certeza que quem está assistindo, e como você falou, nutrição é com nutricionista. Então, aproveitando, fala aí para o pessoal onde você trabalha, onde você atende, para o pessoal te procurar. Bom, perfeito. Mais uma vez agradecer aqui a oportunidade. Eu acho importante que a gente comece a discutir isso, né, para que vocês possam propagar também essas informações. Petrópolis é um celeiro aí de excelentes profissionais. Hoje, o meu consultório fica na rua Raul de Leone, número 14, sala 105, e na clínica Checkup, aqui na rua Santos Dumont, onde eu tenho o prazer aí de dividir o espaço lá com meu amigo Dr. Luiz Barbosa. Então, esses dois locais aí vocês conseguem me encontrar, tá bom? Meu Instagram também tá aí, Thiago Gasparini Nutri. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Obrigado, meu amigo. Prazer é meu de poder trabalhar junto. E é isso, pessoal. Foi um bate-papo maravilhoso. Até o próximo programa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.